Olá pessoal, tudo bem com vocês? Francisco por aqui. Pessoal, eu passei uns dias aí sem gravar vídeos, né? Eu estava aí numa missão, meu trabalho aí no meio da floresta amazônica. Nem celular pegava lá, né? Passei uns dias, eu estava com muita saudade de gravar vídeos para vocês. Estou retornando agora. A gente vai começar aí a gravar também biblioteca PDO do PHP e continuar com nossos projetos também da biblioteca MySQL, beleza? A gente está preparando aí uns projetos mais completos para vocês. Para você que está estudando aí, está inicializando, pessoal, vamos desenvolver aqui uma calculadora, né? Essa calculadora que a gente vai desenvolver aqui em PHP, ela é muito boa, assim, principalmente para você que é iniciante, você que está começando aí no PHP, você fazer esse projetinho aqui é muito bom, muito legal, tá? E aí já vai te ajudar muito. A gente vai desenvolver agora, aqui usando o PHP, essa calculadora, uma calculadora que vai somar, subtrair, dividir e multiplicar, tá bom? De acordo com a gente está vendo aí na tela. Aqui ele ficou 1.500, resultado 1.500, porque aqui é o seguinte, aqui é tipo, tinha um número aqui, tá? 30 multiplicado por 50, porque acabou, eu tirei o print da tela, acabou não saindo aqui. Beleza, pessoal? É por isso que ele está aqui o resultado 1.500, mas tinha os valores aqui, tá? Mas a gente vai desenvolver igualzinho tá aqui, e aí você vai ver que ele vai ficar número 1, número 2 e vai ter esse cálculo aí, beleza? Olha só, galera, para a gente desenvolver essa calculadora no PHP, nós vamos usar do PHP a biblioteca do MySQL, tá? Quando eu for desenvolver em PDO, a gente vai falar, aqui a gente vai fazer a biblioteca do PDO, aqui a gente vai fazer a biblioteca MySQL. E para você desenvolver esse projeto, o que você vai precisar, tá? Nós vamos precisar de um servidor Apache rodando, tá? Um servidor local para rodar essa questão do PHP, tá? Eu uso o XAMPP, né? O XAMPP, tem gente que fala, tá? Tanto faz, tudo certo. Ele está rodando aqui, tá instalado aqui no canal, tem vídeo ensinando a instalar, corrigir erro e tudo mais. Então você vai precisar desse servidor, tá? Ou você vai precisar de um servidor Apache, não precisa ser esse, pode ser qualquer um outro. Que nem eu estou falando, eu uso o XAMPP, mas tem outros aí no mercado, beleza? Então tá bom. Você vai precisar do servidor, né, Apache. Você vai precisar do editor de código, tá? Eu uso o Visual Studio, Visual Code Studio. Eu gosto muito desse editor de código, mas existem outros aí também no mercado, você pode usar. Se você usa outro, não tem problema, tá bom? E você vai precisar do front, né? Como é que você vai mostrar isso na tela para o teu usuário? Então você vai precisar de um navegador, um browser de internet. Eu estou aqui com o meu Edge aqui, não instalei os outros ainda, mas você tem aí o Google Chrome, você tem Mozilla, Firefox, tem outros aí. Também não importa, você pode usar qualquer navegador aí seu, tá bom? Então a gente vai começar a desenvolver, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você instala o XAMPP, beleza? O XAMPP aqui, ele fica, o local dele aqui, né? Ele fica no meu computador, né? C2 ponto aqui, ó, tá aqui XAMPP. Os seus projetos, as suas coisas, você vai desenvolver dentro dessa pasta htdocs, tá? Se você não tem nada ainda de projeto, igual o meu aqui tá limpo, quando você abrir o teu aí, o teu XAMPP vai ter um monte de pasta aqui, umas pastinhas do sistema. Se você quiser apagar dessa pasta htdocs, tudo que tá dentro dela você apaga, você não precisa, tá bom? Eu apaguei o meu. Que é esse, a gente tem vários vídeos, mas está em outro computador todos os meus projetos. Esse computador aqui, depois eu vou pegar meus projetos e trazer para cá, né? Agora eu estou começando com ele aqui praticamente virgem. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma pasta aqui dentro, né, da pasta htdocs, eu vou criar uma pasta chamada calculadora, tá? Calculadora, que é onde a gente vai desenvolver, nós vamos desenvolver essa calculadora, tá? Ficou errado aqui, né? Calculadora, beleza? Então, tranquilo. Vamos aqui. Primeiro a gente vai criar a nossa frente aqui, nosso front, né? Aqui da nossa aplicação. Pessoal, aqui no browser aqui, né? A gente vai abrir, a gente coloca assim, ó, localhost, a gente abre, ó. Eu estou abrindo lá aquela pasta htdocs, ó, tá? Ela tá aqui, ó, tá? Vou aumentar o zoom aqui, ó, tá aqui, ó, a calculadora que a gente acabou de criar, a pasta da calculadora.
Aí o que que acontece? Nossos projetos vão ficar aqui dentro, ó. Aí vai aparecer aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou abrir um new test file, tá? Nós vamos criar lá nós vamos começar. Eu vou criar um arquivo, tá? Em PHP, né? Que é onde a gente vai começar a desenvolver a nossa calculadora. Esse arquivo, ele vai ter, né, as tags. A gente tem que abrir as tags do HTML. Eu coloco uma exclamação e dou um enter, que ele traz toda a estrutura básica do HTML. Beleza? Já aqui pronta para você, aqui no Visual Studio. Aí eu mudo a linguagem, que eu boto PTBR, tá? Que se você deixar em inglês, quando tu abre no teu navegador, ele fica pedindo todo tempo para traduzir. Fica pedindo para traduzir, né? Porque ele identifica que a linguagem é inglês e quer traduzir português. Você coloca assim, tá sem alteração. Aqui é o título da página, né? O title da página. Aqui no title da página nós vamos colocar o título da página, a gente vai colocar calculadora, tá? Calculadora, beleza? Tranquilo. Essa nossa página, a gente vai criar também um arquivo de estilo para a gente dar, para a gente poder fazer a configuração do nosso layout aqui, da nossa página. Então, assim, em alguns projetos que eu desenvolvi aí, eu acabei fazendo isso aqui, ó, criando aqui um style, tá? Criando um style aqui. E aqui dentro eu colocava o style, tá? Mas dessa vez nós vamos fazer diferente. Vamos começar a fazer já as coisinhas mais certas um pouco. Vai ter, às vezes, quando eu vou usar pouca coisa, eu vou só abrir um style, que é o caso agora, eu vou usar pouca coisa. Mas eu vou acabar linkando, criando um outro arquivo de CSS para linkar com esse aqui, né? Então a gente coloca assim, o link, né? Aí ele cria, né? Link, rel, style sheet e a referência, o nome do arquivo, que é estilo.css. Esse arquivo aqui não está criado ainda, eu vou criar ele agora, ó. Eu abro aqui o new test file, a linguagem eu coloco, ó, CSS, tá? E aí eu vou salvar ele também, ó. Criei ele, eu vou salvar. Tudo isso aqui eu tenho que salvar no Zemp, na minha pasta Zemp que eu estou, no htdocs calculadora, tá? Tem que ser tudo na mesma pasta. Então vou salvar estilo CSS, tá? Se você salvasse, por exemplo, o estilo CSS numa outra pasta só chamada de estilo, aí você ia ter que especificar, tá? Colocar a barra e colocar o caminho certinho. Tranquilo? Mas vamos deixar assim. Esse arquivo aqui que a gente acabou de criar, que é onde vai ser a nossa calculadora de fato, ela é o seguinte, não salvamos elas ainda, né? Então vamos salvar ela. O nome dela, vamos dar o nome para ela, calc, tá? calc.php. Ela vai ser o nosso front lá, nossa página, beleza? Tranquilo. Então vamos começar aqui a desenvolver. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, de primeiro eu vou criar uma div chamada calculadora. Para eu criar uma div já com a classe calculadora, eu só coloco div.calculadora, tá? div.calculadora. Eu dou um enter, ele já cria para mim essa div calculadora, que é onde vai ficar tudo praticamente, né? Beleza? Aí, dentro dela, em cima no topo, eu vou criar uma div chamada, o nome dessa div vai ser assim, ó, nome calculadora, que vai ser o nome calculadora de fato que vai ficar em cima, tá? Eu vou criar essa div nome calculadora. E dentro dela eu vou colocar um H1 mesmo, tá? Vou abrir as tags do H1, que é o título do HTML, e vou digitar calculadora mesmo, tá? Vou digitar calculadora, tá? O título. Vamos abrir aqui, ó. Tem os dois arquivos, né? Os estilos CSS e o calc que eu criei, ó. Já tá aqui, ó. A gente já tá começando a desenvolver nossa calculadora, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Vamos continuar aqui. Depois disso, eu preciso abrir um form, tá? Eu vou abrir um form, que é onde a gente vai começar a abrir as partes onde você vai digitar os valores e tal para fazer sua calculadora, beleza? Então, aqui embaixo eu coloco assim form, né? Que eu vou abrir um formulário, porque eu preciso enviar esses dados, tá? Então, eu vou abrir aqui um formulário. O método aqui de envio, né? A gente vai colocar aqui o método, tá? Method, né? O método de envio. Esse método a gente vai usar para ele o seguinte. A gente vai usar o método post mesmo, tá bom? Método post, método de envio. Método post. O action aqui, a ação, não vou fazer nada agora, tá? Depois a gente faz aqui uma pequena alteraçãozinha nele.
Beleza. Agora eu vou começar a criar, né? Vou começar a criar aqui. Vou criar meus inputs. Vou criar o input do número 1. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco o input. Deixa eu colocar aqui em minúsculo, né? Eu vou colocar aqui o meu input. Deixa eu levantar meu microfone aqui. Coloco o meu input. O type desse input, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser number, né? Tá? A gente vai trabalhar só com número aqui, né? Então, a gente vai colocar para ele number, tá? Assim, ó, que é o type dele, tá? A gente vai trabalhar só com número. E o name dele, que é importante, o name a gente vai colocar assim, ó, N1, tá? Que vai ser o número 1, tá bom? Vamos colocar um placeholder para ele. Esse placeholder vai ser o seguinte, ele vai ter lá dentro do inputzinho, ele vai aparecer lá um título, um textozinho, né, para a pessoa, dizendo o seguinte, número 1, tá? Número 1, ou seja, a pessoa digitar o número 1, certo? E também a gente vai pedir para ele aqui no final um BR, que é para ele pular uma linha, que a gente não quer que ele fique um na frente do outro, beleza? Vamos só salvar aqui para ver como tá ficando, ó, tá aqui, ó, número 1, tá? Tranquilo. Eu vou precisar agora, né, o outro input que a gente vai precisar, o type dele não vai ser mais number, né? O type dele vai ser o seguinte, vai ser um rádio, tá? É aquela bolinha, você vai marcar se você quer mais, menos, divisão, multiplicação, né? Então, você coloca a bolinha, o input type rádio, fica aquela bolinha só para você marcar, tá bom? O name dele, a gente vai chamar ele de operador, porque é a operação que ele vai passar, tá bom? E quando esse operador, o que ele vai passar? Ele vai passar a operação. Nesse primeiro aqui, ele vai passar o sinalzinho de mais, tá bom? Que vai ser para somar, né? E também a gente vai colocar um required, tá? Esse required quer dizer que você tem que escolher um operador. Não pode ficar em branco o operador, tá? Required, tá certo. E depois a gente vai dizer que esse required é o somar. E vou dar um BR aqui, que é para ele pular uma linha, né? Vamos ver como é que tá ficando. Tá aqui, ó. Ele e o operador somar, né? Se você quer somar, você vai escolher esse operador aqui. Não preciso fazer ele tudo, né? Então eu só copio esse primeiro, colo aqui e mudo aqui, ó. O operador agora aqui eu mudo só o operador. O operador desse aqui vai ser menos, né? E vou mudar aqui também, né? Vou colocar subtração. Se eu quero uma subtração, né? Vou colocar uma subtração. Note que o name do operador não muda, tá? O que muda é o valor que esse operador vai passar, tá? Importante observar isso aqui. Porque se você mudar, deixar o name diferente, então você tem a opção de marcar tudo, né? Deixa eu salvar aqui, ó. Se eu marcar o somar e eu clicar no subtração, nota que a bolinha pula. Por quê? Porque o nome é o mesmo. Agora, se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, um eu chamo de operador e o outro eu chamo de operadora, um exemplo. Olha o que ia acontecer, ó. Eu podia marcar os dois, ó. Aí fica sem lógica, né? Não é assim que funciona. Entendeu? E aí não é dessa forma. Então, você tem que... O nome vai ser o mesmo para todos. O que muda é o valor que ele vai enviar. Entendeu? O valor que ele vai enviar. Então, eu não posso botar nomes diferentes. Se eu quero um bloco de uma mesma família, eu tenho que botar o mesmo operador. Eu só vou mudar o valor que ele envia. Beleza? Então, vamos colar aqui o outro. Esse outro, qual é o valor que ele vai enviar? Ele vai enviar uma divisão. E aqui, né, na parte da depois de subtração, a gente vai colocar divisão, beleza? Divisão. E o próximo o próximo a gente vai usar aqui a tão famosa multiplicação, né? Asterisco, e eu vou colocar aqui, né, multiplicação, beleza? Somar, subtração, divisão, multiplicação, tá certinho. É bom a gente ir fazendo e salvando para ver como é que vai ficando, né, essa nossa calculadora. Tá aí, ó, número 1, aí eu escolho, ó, veja que ele vai mudando, ó, ele não fica, não permite escolher dois ao mesmo tempo, tá? Aí, o que acontece?
esse input aqui do número 1, eu preciso dele aqui embaixo para o número 2, tá? E aqui vai ser N2 o name dele, tá bom? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui no final, bem aqui eu vou criar agora, eu tenho que criar o botão, né? Eu já criei aqui o N2. Eu vou colocar vou dar mais um espaço, né, para ele pular 2 vezes aqui, né? Depois do N2 vai pular 2 de espaço. E eu vou criar um button para ele, tá? Eu preciso criar o botão. Esse botão é o que vai fazer o cálculo, né? Quando a gente envia lá, ele vai fazer o cálculo. Então o nome desse botão vai ser a gente vai colocar calcular, né? Acho que foi assim que foi na imagem que eu te mostrei. E aqui importante, né? Uma coisa importante aqui. O type desse botão é submit, porque ele tem que enviar esses dados do formulário. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então aqui eu terminei a parte do formulário. Abaixo do formulário, eu vou criar uma div, né? Uma div chamada resultado. Uma div chamada resultado. Essa div resultado é onde vai aparecer os resultados, né? Onde vai aparecer o cálculo que eu quero, tá? Então, dentro esse resultado a gente vai colocar um título aqui, ó, H2, tá? Para aparecer esse resultado. Por exemplo, aqui, ó, eu vou abrir o PHP, né? Vou fechar o PHP. Aí eu vou colocar assim, ó, echo, tá? Eu vou abrir, fechar aqui as aspas, 2 pontos, vou colocar, ó. Aqui vai aparecer o resultado. Só um exemplo aqui, tá bom? Depois a gente corrige isso aqui, porque vai ser essa div aqui do resultado. Tranquilo? Ó, aqui vai aparecer o resultado, depois que eu clicar em calcular, ó. Tá vendo aí, ó? Isso aqui é PHP, tá? Isso aqui já tô mostrando em PHP, porque eu abri a tag aqui, ó. Nota que eu abri a tag do PHP e fechei. E aí eu coloquei um echo aqui, né, do PHP. Então, praticamente aqui a nossa calculadora ela já está quase pronta. Ela só falta funcionar e a gente vai colocar ela aqui no meinho direitinho e vai dar uma cara mais bonita para ela. Tranquilo? Beleza? Então agora a gente vai dar uma trabalhada aqui no nosso arquivo de CSS. Beleza? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui no nosso arquivo de CSS, tá? O que eu vou fazer para ele? Vou chamar a classe, primeiro vou chamar a classe calculadora, né? Calculadora. Opa, ficou errado aqui. Classe calculadora. Qual é a classe calculadora? Essa daqui, ó. Calculadora, que é o bloco, que é todo bloco aqui da calculadora, tá? Vou chamar essa classe para ele. Vou abrir e fechar aqui, né? Estou fazendo no arquivo do estilo CSS. A gente linkou aqui, ó. Tá linkado, então ele vai funcionar bem. Então, para essa calculadora, o que eu vou fazer? Para esse bloco grande, eu vou dar um edit para ele de 300 px, tá? Um exit, que é a altura, né? Agora de 400 px. E também vamos colocar um background color para ele, tá? Vamos colocar essa cor aqui, ó, beige com i, né? Parecia bege, né? Mas é beige com i. Você pode colocar qualquer cor aí, tá? Você pode fazer o teu. E o margem left, né, essa margem do lado esquerdo, o que a gente precisa botar essa calculadora? A gente vai botar ela bem mais centralizada, no meio da tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 40% para ela, tá bom? O que vai acontecer? Olha, ela ficou no meio da tela, tá? Ficou mais centralizado. Eu posso também colocar esse nome cálculo mais para a direita, né, se eu quisesse também. Ficou mais centralizado no meio da tela e aqui ficam nossos dados, tá bom? O que acontece aqui? Cadê? Vamos voltar aqui. Aqui nós temos aqui o nome, né? O nome calculadora. Eu posso fazer também assim para ele, né? Dar uma classe para ele. Vou colocar uma classe chamada calc, tá bom? Para esse nome calculadora. E aí aqui eu abro também. Eu posso abrir essa classe, né? Eu coloquei calc para ela, né? E aí eu posso colocar também um margem left para ela. Tipo, vamos colocar um margem left de 5px. Bem pequenininho, né? Só para ela ir um pouquinho mais para o meio, ó. Tá? Deixa eu colocar 9 aqui.
só para ela ficar mais centralizada. Poderia colocar o center também, né? Esse aqui, o que acontece aqui? Como ela é filha, né? Ela tá dentro do bloco da div calculadora. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou colocando um margin left para ela e ela está dando esse margin left de 12px em relação a esse bloco aqui, ó, não em relação à página inteira, porque ela é filha daqui, tá? Então esses 12 pixels é em relação aqui, ó, tá? Não à página. Por isso que ela vai de pouquinho, né? Porque é em relação aqui, ó. Agora que tá bom, ficou bem centralizado o nome calculadora. Beleza, tranquilo, já foi isso aí. Eu nem vou me ater muito a isso, que a aula aqui mais é a questão do PHP, você aprender aqui a desenvolver o código e tal, e ter uma noção melhor disso aí, fazer a tua calculadora funcionar, beleza? Tranquilo. Após isso, vamos criar aqui agora nós vamos criar uma classe, vamos chamar aqui a classe do N1, tá? E vamos chamar também a classe do N2, tá? Faltou o pontinho aqui, né? Classe N1 e classe N2, tá? E para o N1 e o N2, que são esses inputs aqui, ó, esses inputs aqui do type, do número, né, que você vai entrar com o número, aqui embaixo também eu tenho ele. Para eles, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um padding, tá? Um padding de 20px, beleza? Você pode colocar o que você quiser aí também. E a font size dele, nós vamos colocar 20px também, né? Vamos ver como é que ficou. Opa, deu alguma coisa errada aqui, né? Não deu certo aqui, alguma coisa errada. O pad 20px, tá N1, N2, tá? O N1, N1, N2. Tá certo, o que ficou de errado? Vamos dar uma olhada aqui, o que ficou de errado. Tá aqui o name dele, né? N2. Tá. Ficou errado aqui. Perdão, pessoal. Eu esqueci de colocar. Eu tô confundindo o nome dele. Eu esqueci de botar a classe dele, né? Esses inputs eu tenho que colocar para ele uma classe. Porque se eu apenas colocar o input aqui, ia dar errado, né? Ele ia pegar todos esses inputs aqui. Então, para isso, eu tenho que criar uma classe, tá? Boiando aqui agora, né? Então, eu tenho que criar uma classe para esse aqui, N1, tá? Para o input do número 1. E vou criar uma classe bem aqui. Eu poderia também colocar classe N1 para esse aqui também, né? Eu poderia colocar, na verdade, a mesma classe para os dois, mas vou colocar diferente. E N2, tá? Então, os botões, né, aqui, os inputs, não é botão não, tá? Os inputs aqui, dos números, eu tenho que criar uma classe N1 e classe N2. Eu estava me atendo aqui ao nome do botão, tá? O name dele, tá? Perdão aí, porque também bate o cansaço também essa hora da noite, tá? Vamos lá. N1, N2, as classes, né? Salvei, e tá aqui, ó. Então, como é que ficou? Ele fica assim, ó, maiorzão, grandão, né? O número fica grande, né? Você quer digitar, ó. Você digita o número, já fica maior. Beleza? Tranquilozão, então. Vamos continuar aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir aqui o button. Nós vamos abrir uma configuração para o button, tá? Como eu estou fazendo direto para o botão, só tem um botão na página, não tem mais de um, né? Eu vou fazer só para ele mesmo, então eu só coloco o botão direto, tá? Não coloco nada. E aí para o botão, o que eu vou fazer para ele? Eu vou colocar para ele uma largura de 96%. Eu quero que ele pegue e fique na página, assim, quase a página toda, tá? E um font size para ele de 20px, tá bom? Esse widget aqui é para ele ficar na página toda aqui, ó. Para ele ir até aqui, ó, ficar alinhado com esse aqui, ó, tá bom? E coloquei a fonte dele de 20, tá bom? Aí a gente pode fazer também um negócio aqui também, né? A gente pode fazer assim também, ó, button, hover, tá? Aí a gente coloca o cursor dele, por exemplo, coloca pointer,
tá bom? Por que pointer? É para quando tu colocar o mouse em cima, ele ficar essa mãozinha, ó, tá bom? E aí a gente também pode colocar um background color aqui, colocar um tipo esse verdinho aqui, acho que é verdinho, né? É para quando eu colocar o mouse em cima, ó, ele ficar a corzinha, para quando a gente clicar no calcular, ficar bacana. Beleza? Tranquilo? Então assim, a nossa calculadora ela tá pronta, tá? Bem feitinha, tá pronto. Agora é só desenvolver o código para fazer esse cálculo aqui. Tá legal? Deixa eu só ver quanto tempo tá o mouse. É 25 minutos, mas tá bom, tá um tempo bom. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos desenvolver o nosso código, né? Nosso querido código. Então a gente vai fazer assim. O nosso código, a gente vai desenvolver ele nessa parte aqui que eu falei, né? Cadê? Estilo já foi. Então a gente vai começar a desenvolver o nosso código. Dentro daquela parte do resultado, tá? Eu desenvolvo ele lá mesmo, não tem problema. Então, cadê? Aqui, ó, nós temos aqui o H2, nós fechamos o H2 bem aqui, não é isso? Então, o que acontece aqui? Aqui dentro, eu vou desenvolver meu código, tá? Vou apagar isso aqui, não preciso mais dele, ó, a tag aqui do PHP, deixa eu botar embaixo para ficar mais fácil, né? Para você entender. Então, tem o H2, que é o título HTML, que vai ficar aquele resultado com a letra grande. Eu abro aqui a minha tag do PHP e fecho ela, tá? E aqui a gente vai começar a desenvolver nosso código. Pessoal, perceba que vai ficar tudo na mesma página. Então, quando a gente clicar, perceba aqui o seguinte, ó. Quando você clicar no Calc, ele vai enviar esses dados, beleza? Só que aí aqui no Action do HTML aqui, do formulário, o que a gente normalmente faz? A gente coloca que ele envia para um outro arquivo, né? A gente cria lá o arquivo.php, que ele envia para lá e faz todo o processamento. Só que nesse caso, a gente não vai criar um outro arquivo, ele vai enviar para cá, para a mesma página. O resultado vai aparecer aqui embaixo. Então, ele não vai fazer para outro arquivo, mostrar um outro arquivo. Então, para ele mostrar na mesma página que você está, o que a gente faz aqui? Aqui no action dele, a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro do action, da ação, do método post, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a tag do PHP, tá? PHP, e também a gente vai fechar. Dentro aqui do PHP, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar um echo, tá bom? A gente vai chamar aqui uma variável global, beleza? Essa variável global aqui chamada de server, tá? Server, abrir e fechar aqui os colchetes e aspas simples, e dentro dela a gente vai colocar PHP selfies, tá? PHP selfies, tá? Ponto e vírgula aqui no final, código PHP e acabou. E o que isso está mostrando aqui para a gente no código? Que ele vai procurar um código PHP nessa mesma página. Ele não vai procurar um código PHP em outro lugar. Ele vai procurar aqui e vai executar aqui mesmo, nessa mesma página, o código PHP. E onde é que ele vai procurar? Bem aqui, ó, que vou ter um código PHP aqui e ele vai ser executado. Beleza? Tranquilo, então. Então, vamos lá começar a desenvolver esse nosso código, tá? Primeira coisa que a gente vai criar, a gente vai precisar pegar as variáveis N1, né? Pegar a variável N1, N2 e por aí por diante, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar uma variável, né? Chamada N1, porque a gente vai precisar pegar essa variável que vai vir daqui, ó. Né? A gente vai precisar pegar esse número aqui, ó, name N1, vamos precisar pegar ele. Então, a gente vai pegar ele aqui para passar para o PHP. Então, eu coloco N1 é igual, vou chamar as variáveis global aqui, né, do post, porque eu vou precisar pegar ele, né, variável post. E eu vou abrir e fechar os colchetes, aspas simples, e dentro eu vou passar o nome do input, que é isso aqui, ó. Cadê o input? Aqui, ó. Tá aqui, ó, o name dele, ó, N1. É esse N1 aqui que eu tô passando, tá? Porque ele tá dizendo para mim que eu vou pegar esse name desse input. Beleza? Tranquilo, então. Então, eu peguei o N1, ponto e vírgula, já tenho o N1 aqui no meu PHP.
Dou um Ctrl C, colar, colo, mudo aqui a variável para N2, que eu quero N2, e aqui dentro eu mudo para N2. Agora eu já peguei o input aqui do N2. Beleza? Tranquilo? Então eu estou pegando os valores agora do HTML e passando para PHP, viu? Observe que a gente está fazendo isso aqui agora. Pegando ele lá do HTML e jogando dentro de uma variável do PHP, que é para a gente poder fazer o cálculo aí da calculadora. Tranquilo? A gente precisa também criar uma variável chamada... eu preciso pegar agora, ó, isso aqui, ó, o operador, certo? Eu preciso pegar o operador, que são esses operadores que o usuário vai passar. Para isso eu crio uma variável chamada operador também, tá? Coloco o método post aqui, posso para baixo, né? E aqui dentro, o que eu vou botar? Eu vou colocar assim, ó, operador, que é o nome do rádio. Tá aqui o nome do rádio? Tá aqui, ó, o nome do rádio é operador, então eu coloco operador. Ah, mas tudo aqui é operador. Não, pessoal. Ele vai pegar o operador, mas o operador que ele vai pegar aqui é o valor do operador. Ele não vai pegar o operador, tá? Então ele vai verificar, o operador qual foi o valor do operador? É mais, então ele vai jogar o mais aqui dentro, ó. O valor do operador é mais, então ele vai ficar um mais aqui, ó. Ah, o valor do operador é menos, então ele vai ficar um menos aqui. O valor do operador é uma multiplicação, vai ficar uma multiplicação aqui, entendeu? Mas para isso eu preciso colocar o nome do rádio, né? Do type aqui, ó. Do type que é rádio, preciso colocar o nome dele. Qual é o nome dele? Operador, tá? Mas ele vai pegar o valor, tá? Acho que isso aí ficou bem explicadinho, né? Tranquilo. Vamos continuar aqui. Tá bom. Agora, para ele fazer esse cálculo, pessoal, dependendo do operador que ele pegar, ele precisa fazer um cálculo, né? Ele não vai fazer o mesmo para todos. Então, ele precisa verificar qual foi o operador e fazer. Para isso, a gente vai trabalhar com uma estrutura de bloco, né, chamada de switch no PHP. Todas as linguagens de programação quase têm ela. Não sei se você já conhece a estrutura switch. Então, como é que funciona aqui o switch? Você vai colocar, né, assim, switch, tá bom? Vai abrir e fechar parênteses, tá? E vai abrir e fechar aspas. Essa é a estrutura do switch. Aqui dentro vai o valor que ele vai verificar. Esse valor vai ser a variável operador, tá? Switch, pessoal, ela serve, né, usada para selecionar bloco, tá bom? Ele é muito usado, ele é muito semelhante, na verdade, ele é muito semelhante com o if, tá? Só que o o switch, ele é mais eficiente, que o if. Quando você usa, né, no caso, quando é usado para comparar uma variável com muitos valores, tá? Então, se você tem uma variável e vai ser comparada ela com muitos valores, aí compensa mais tu usar o switch. Ele é melhor do que o if, mas ele é muito semelhante com o if, tá? É usado nessa questão de selecionar blocos. Beleza? Tranquilo. Então, vamos para o primeiro aqui. Então, eu coloquei o switch, né, o operador, aí eu coloco assim, ó. Meu primeiro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, case, tá bom? Vou colocar minúsculo, né? Já estava minúsculo. Eu vou colocar um case, tá bom? Abro e fecho aspas simples e coloco sinal de mais, ou seja, caso esse operador aqui venha sinal de mais, tá bom? Caso ele venha sinal de mais. Pessoal, pera aí que o meu microfone aqui, ele ficou mudo, sabe? Ele ficou mudo por um tempo aqui, mas foi coisinha rápida. Então, foi agorinha aqui, só ficou mudo um pouquinho. Então, aqui, eu acabei de explicar aqui a questão do switch, né? Que ele é muito semelhante ao if, não sei se apareceu aí já, mas ele estava mudo aqui, mas eu acho que essa parte ele pegou. A questão do if, do switch, que ele é muito semelhante ao if, só que ele é usado quando eu preciso comparar uma variável com muitos valores, né? Então eu uso o switch, é melhor. Aí eu coloco case, tá bom? Coloco case, o sinalzinho de mais, porque agora, e coloco 2 pontos, porque agora quero que ele faça, caso o operador foi mais, né? Caso o operador foi mais, então ele vai pegar o mais, vai executar esse bloco que eu vou dizer para ele agora. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Criar uma variável chamada resultado, tá? Resultado.
E vamos passar para a variável resultado, a variável N1 mais a variável N2. Beleza? A gente vai passar esses dois números, variável N1 e N2. Tá bom? Pronto. Aí, acabou isso aqui, eu tenho que dar um break, né? Acabou. Dou um break aqui no final, ponto e vírgula, acabou. Então, esse meu primeiro bloco aqui já está feito, né? Caso foi ele receber o operador mais, acabou. Né? Então, o que eu faço aqui? Só que eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copio aqui, né? Colo aqui. Deixa eu colocar para cá, só para ficar mais alinhado. Aí, o que acontece aqui? Agora, caso esse valor seja o quê? Vamos colocar, caso esse valor seja menos, né? Uma subtração. O que ele vai fazer aqui? N1 menos N2. E também vou dar um break aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo. Agora o próximo a gente vai usar a divisão, né? Então a gente só copia aqui esse bloco, tá? Cola aqui embaixo. Cola o bloco aqui embaixo. Beleza? E aqui dentro a gente passa a divisão. É divisão que a gente vai usar agora? Não, a gente vai fazer agora a multiplicação. Divisão vai ser por último, que ela tem uma pequena diferençazinha. Tá. Então a gente passa a multiplicação e aqui N1, N2, multiplicação, né? Tudo é variável resultado que a gente acabou de criar. Beleza? Tranquilo. A gente copia esse outro bloco aqui, bota para baixo, né? Aqui as chaves aqui, lembrando que a chave é só do switch aqui, tá? Por enquanto. Agora a gente vai criar uma que vai ser a divisão, tá? Só que a divisão ela vai ter questãozinha a mais aqui, tá? A gente sabe que não é possível a divisão por zero, não é isso? Não é possível dividir por zero. Então, o que coloca? Aqui dentro do switch, a gente vai criar um if. Então, a gente vai criar if, vai abrir e fechar parênteses. Aí, eu vou colocar assim, ó. Na questão do N2, tá? Caso a N2 seja igual a zero, né? Aí, eu vou abrir aqui vou abrir e fechar aqui uma chave. Caso ela seja igual a zero, o que eu vou fazer? Eu vou criar um eco, né? Abrir e fechar parênteses, abrir e fechar aspas simples. E vou dizer o seguinte, para ele o seguinte, vou colocar assim, não é possível divisão por zero, tá? Não é possível divisão por zero, né? Vamos colocar assim, tá? Não é possível divisão por zero. Caso contrário, else, abre e fecha aqui de novo, a gente vai colocar o resultado, tá? Fecha aqui, a gente coloca o resultado. Caso contrário, ele vai fazer o resultado, que vai ser uma divisão, tá? Não vai ser aqui a multiplicação, né? Esses outros aqui eu tudo corrigi, tá tudo certinho, só esse final. Beleza, depois disso, que ele fez, eu coloco um break aqui no final, né? Para ele brecar, tá? Depois que ele brecar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai, aqui no finalzinho, o que ele precisa retornar para a gente? A gente vai colocar assim, né? A gente vai colocar que ele precisa mostrar esse resultado para a gente, não é isso? E aí, como é que a gente faz? A gente coloca um eco aqui, tá? Abro as aspas simples, aspas duplas, no caso, pode ser simples. Aí eu coloco assim, vamos colocar resultado é igual, né? Resultado é igual, dá um espaço, aí eu coloco ponto e chamo a variável resultado, tá bom? Chamo a variável resultado, ponto e vírgula no final. Beleza. Nosso código está criado, tá? O código onde ele faz toda essa questão da operação. Agora vamos para nossos adendos, tá? Beleza. O que acontece aqui? Ele disse que o seguinte, deu um pequeno erro aqui, né? Ele disse que foi indefinido uma raiz do operador, né? Linha 29 aqui, né? Ele disse que não foi definido, ok? Porque essas variáveis, elas estão todas vazias, né? Então,
quando ele abre, como nós estamos na mesma página aqui, ó, como eu estou usando tanto a página de front da calculadora como o código em PHP no mesmo lugar, então quando você abre, ele já começa a rodar o PHP. Então ele rodou o PHP, por isso ele deu esse erro aqui nessa parte aqui. Beleza? Tranquilo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa que ele rode esse PHP só quando ele verificar se o método foi enviado, né? Se foi usado, foi enviado o método post, através que a gente clica no botão e envia. Então ele tem que fazer essa verificação. Então, para ele verificar isso, o que a gente faz? A gente cria um hífen aqui em cima, tá? Abre e fecha parênteses. Aí você vai chamar o seguinte, você vai chamar a variável aqui, super global. Então você vai chamar o server, tá bom? Aí abre e fecha colchetes, aspas simples. Aí você vai colocar isso aqui, ó. Você vai colocar request, tá? Request underline method, tá? Request method, para ele vai fazer a verificação desse método, tá bom? Request method, vamos dizer, esse request method é igual, aspas simples, o método post. Então ele está verificando se foi através do método post que isso aqui foi executado, tá? Então eu abro aqui as chaves aqui em cima e eu vou fechar as chaves aqui embaixo, tá bom? Aqui no final, para que a gente precisa colocar tudo isso aqui dentro, precisa colocar tudo dentro, né? Tudo dentro disso aqui. Aqui no hífen tem que ver a questão das chaves, né? Porque senão ele dá errado, tem que ter tudo certinho. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só ver se ficou faltando alguma chave, né? Eu tô com essa chave aqui, tá ok. Aí eu abri aqui a chave do switch, né? Fechei ela aqui, né? Beleza. Aí bem aqui eu abri o hífen, né? Fechei ele aqui, fechei aqui, fechei aqui. Eu acho que tá certo. Qualquer coisa a gente verifica aí se deu algum erro. Ó, deu erro aqui na linha 31. Ainda tá dando erro aqui. Provavelmente é chave, né? A linha 31, operador. Deixa eu só... Tá. Vamos caçar aqui onde que tá o erro aqui. Operador, ok, mestre do post aqui, deixa eu dar uma olhada só aqui, variável operador, tá tudo, a priori aqui eu não achei o erro não. E pessoal, eu vou dar uma parada aqui no vídeo, aí eu vou voltar porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou caçar aqui o que está errado. Se você já achou o erro aí onde está, talvez você já saiba onde está o erro. Vou só dar uma olhada aqui, o que está faltando aqui, porque eu não estou conseguindo ver. Aí eu vou só parar o vídeo um pouquinho, aí eu volto no erro, tá? Só para me achar o erro aqui para o vídeo não ficar longo. Pessoal, voltando aqui, pessoal, basicamente o código está certo, tá? O que ficou errado aqui, assim, na questão do código, é esse eco aqui, o resultado, tá? Que eu tô colocando ele dentro da case de divisão, beleza? Esse resultado, ele vai ficar fora da case, tá bom? Ele vai ficar aqui, ó. Tem o break aqui, né? Que fechou ele, tá? Fechou ele, e aí esse aqui, ele fechou. Então, basicamente, ele vai ficar aqui, né? Ele vai ficar fora, o break acabou aqui. Então, esse resultado ele fica fora, né? Então, ele vai trazer, né? Ele vai trazer aqui o resultado esses resultados aqui, tá? Só que assim, ele tava dando aquele erro lá, só que depois que você atualiza ele aqui, eu atualizei novamente, ele funcionou, tá? Mas não era devido isso aqui tá fora. Mas aí, eu trouxe isso aqui, coloquei para atualizar, ele não mais mostrou mais, ó. Veja que eu estou atualizando aqui, ele já não está mostrando aquelas mensagens de erro, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, um 20, vou pedir para somar com um 20 aqui. Aí ele traz o resultado, ó, 40. Ele está funcionando.
Aí só vai ter um detalhe aqui que a gente vai ter que ajeitar, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Eu coloquei, né, o método post aqui, ele tá abrindo e fechando aqui, tá? E bem aqui, ele tá fechando aqui, ó, ele fecha o switch, tá? Aqui o hífen aqui, ele fechou aqui a primeira parte, o else fechou a segunda parte do case aqui. E o Blake aqui, ele fechou esse case, tá? Então, aí fecha aqui a questão do switch, e aqui no final você pede para ele mostrar, com o echo, pede para ele mostrar o resultado, tá? Esse código aqui é isso aqui, tá certinho? Só um pequeno detalhe aqui que a gente vai ajeitar, continuar o código. A gente tinha dado aquele erro lá, mas aquele erro basicamente ele não existia. Era o erro aqui de alguma coisa aqui de sujeira eletrônica, só poderia ser. Porque depois eu fui só atualizando ele funcionou, tá? Beleza, o que a gente precisa ajeitar aqui? A gente precisa ajeitar isso aqui, ó. Digamos que eu boto 20 e quero dividir por 0, né? Que a gente colocou lá, né? Bem que a gente colocou aqui, ó, não existe divisão por 0. Então, o que acontece? Se eu calcular isso aqui, ele vai dar, não é possível a divisão por 0. Aí ele traz um erro da variável resultado, né? Que ela está indefinida, que ela não foi inicializada, está vazia. Então, ele tem ela vazia, ele vai dar esse erro, tá? Linha 56, tá bom? Que eu tenho ela aqui, ó. Então, o que a gente faz? Ele falou, né, que não é possível a divisão por 0. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente coloca para variável aqui, ó, cadê a divisão? Aqui, ó. O que a gente pode fazer? Se você tiver outra forma de resolver esse erro aí, a gente pode colocar isso aqui, ó. Resultado recebe, né? Variável resultado recebe 0, tá bom? Você pode colocar isso aqui para ela. Se você quiser colocar outra coisa aí também, uma string, alguma coisa, mas aí você coloca isso aqui, ó. A variável recebe 0, tá? Você coloca essa parte aqui, deixa eu salvar. O que acontece aqui? Atualizar aqui. Aí, o que acontece, ó? Ele dá, não é possível divisão por 0, resultado 0, tá? Você pode fazer isso aí também, beleza, pessoal? Pessoal, o que você pode fazer também aí, outra coisa que fica um pouco, acho que fica até melhor, você pode fazer assim também. Você pode tirar esse eco aqui de cima, tá? Aí aqui na variável resultado, você abre aspas simples e coloca assim, você vai colocar uma string, né, que nem eu falei há pouco, né? Não é possível divisão por 0, né? Não é possível divisão por 0. Você pode fazer isso aqui também, né? Você cria a variável, a resultado, e passa para ela, né? Que ela recebe essa string, beleza? Então, o que vai acontecer? Quando você colocar aqui, né? Por exemplo, de 20 dividido para 0, aí ele vai dar, o resultado é igual, não é possível divisão por 0, né? 30 somado com mais 30, 60, 20... menos 10, sobra 10, 30 dividido para 5, dá 6, 30 multiplicado por 50, dá 1.500, 30 dividido por 0, não é possível divisão por 0. Então, pessoal, funcionou na sua calculadora, funcionando certinho, tá? Tudo bacanizado, nossa calculadora. Então, o que eu queria passar hoje para vocês era isso, tá? Observe o código direitinho, vocês vão conseguir fazer aí também o de vocês, tenho certeza. Beleza? E ficamos por aqui. Quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like aí. E até um próximo vídeo. Beleza, pessoal? Valeu, fui!